Bom, muito bem. Bom, depois dessa introdução toda, eu me sinto mais pesado, né? Apesar de baixinho, pesado. Bom, eu queria, na verdade, agradecer o Mário por ter me convidado para fazer essa palestra aqui, esse bate-papo. Na verdade, eu queria fazer um diálogo com vocês, mais do que fazer uma palestra, porque eu gosto de vir fazer palestra, porque a gente aprende também com as perguntas que vão ser mais tarde, né? Agradecer a Isabela e o Leonardo, que são do vagas.com, e também o Cristiano da HSM Educação, que me ajudou muito a preparar meu colóquio aqui com vocês. Eu quero iniciar aqui o bate-papo com vocês mostrando um vídeo que diz muito sobre o que a gente vai falar hoje. E vocês vão achar o vídeo, puxa, será que vai falar sobre o que a gente vai tentar discutir isso? Será que esse vídeo diz respeito ao que a gente quer transmitir? Então eu vou mostrar esse vídeo para vocês agora, tá bom? Eu, como publicitário, acho que a vida pode ser resumida em 30 segundos, né? E às vezes numa frase também de efeito. E eu vou fazer isso com o meu lado psicanalítico. Eu acho que o vídeo mostra super bem que todo ser vivo, racional e irracional, ele quer ser feliz. Ele busca a felicidade. Esse vídeo mostra isso, né? Ser feliz apesar da diversidade humana. E com as pessoas não é diferente. Com as pessoas a gente busca, na verdade, amor, né? A gente se reduzir um conceito psicanalítico, que é um conceito absolutamente usado, especialmente no século XXI, o psicanalista sabe que todos nós, individualmente, queremos ser amados. Mas vocês devem estar perguntando, mas por que ele está falando isso, que é uma palestra da HSM sobre corporação, né? Algo estranho. E aí não é algo estranho, porque nessa mesma HSM, eu tive aqui há 4 ou 5 anos atrás, vendo uma palestra de um senhorzinho de 85 anos, deve ter 89 hoje, chamado Philip Kotler, que me deixou absolutamente surpreso com o livro Marketing 3.0. Esse livro, Marketing 3.0, trouxe para mim uma certeza, a certeza de que a vida pessoal e a vida corporativa estavam migrando para um mesmo caminho, estavam convergindo. E é muito interessante, eu não sei se vocês todos ou alguns de vocês conhecem esse livro. Esse livro é muito interessante porque ele traz os últimos 100 anos do marketing, né? O que aconteceu nos últimos 100 anos do marketing? E ele diz o seguinte, ele diz que nos primeiros, 60, 70 anos do marketing, a gente tinha uma questão que era a questão da economia de escala, onde o centro do marketing é o produto. Então, imaginem, o que hoje os aplicativos são para os smartphones, na década de 20 do século 20, né, 1920, 1919, um ventilador era para a sociedade. Imaginem, um liquidificador sendo inventado e lançado para um público que achava aquilo maravilhoso, imagina? É o que a gente acha hoje dos aplicativos, né? Então, o que era o marketing naquele período, até a década de 60, década de 70, nada mais era do que simplesmente uma inovação, ou seja, o produto era a estrela. O produto era o centro das atenções, né? Só que o produto acabou sendo comoditizado. E os usuários do produto é que passaram a ser o foco do marketing. Então, o Philip Kotler diz que passou-se a fazer marketing para o consumidor. É Consumer-Centric Marketing. E, de verdade, lembrem, anos 70, anos 80, a gente tinha o boom dos centros de atendimentos ao consumidor. Lembram disso? Os saques, né? Os hotlines. Eu lembro que aqui a Sadia foi talvez no Brasil a primeira empresa que teve um hotline, uma linha direta com o consumidor. Isso era o máximo. E aí passou-se a ter a tal da URA, né? Você ligava para um número de telefone, Disque 1, Disque 2, hoje é um inferno, mas já funcionou super bem, né? E estávamos nesse período até recentemente, até 15 anos atrás, até 10 anos atrás, tudo obsoletou. Não só o produto obsoletou, mas os consumidores obsoletaram.
como consumidores. Eles não querem mais, e a gente coloquem-se, vocês todos são de empresas, ou empreendedores, ou funcionários, ou executivos, não importa. Tudo que a gente faz hoje é commodity, absolutamente tudo. O que não é commodity é, obviamente, o valor que você põe no mercado, né? E, obviamente, tratar quem usa o teu produto ou o teu serviço não como consumidor, mas como usuário. Por isso que o Philip Kotler coloca que nós estamos na época, ou na era, do People-Centric Marketing. É muito interessante porque o marketing sempre foi baseado na teoria de Maslow. Acho que todos devem conhecer a teoria. Maslow trouxe uma inovação lá em 1945, quando ele surge com uma teoria de que as pessoas têm necessidades. E elas têm que saciar essas necessidades para serem felizes. Porque essa teoria, a pirâmide de Maslow, ela só existe para dizer o nível de felicidade que você tem interno. Então, o que ele cunha? Ele cunha uma pirâmide onde existem aí estágios de necessidade que vão das necessidades fisiológicas até a de autorrealização e que ditou as regras do marketing até muito pouco tempo atrás. E o que aconteceu? Essa teoria das necessidades e do saciamento dessas necessidades por nós, né, seres humanos e consumidores, na verdade usuários, ela foi atualizada, vamos dizer assim. E ela começou a ser correlacionada com níveis de consciência. Um cara chamado Richard Barrett, que eu vou mostrar já para vocês, começou a correlacionar os estágios das necessidades do homem com os níveis de consciência da sociedade. Então veja que interessante, quanto mais fisiológica é a necessidade humana, mais basal é o nível de consciência de um ser humano. Quanto mais autorrealização esse ser humano está no seu estágio de motivação, mais pleno ele está no seu senso de felicidade. E o Richard Barrett fez o seguinte, ele olhou essa pirâmide que foi feita lá em 45, né, na universidade, e disse, eu acho que o mundo mudou, e o mundo mudou muito, e a gente tem que começar a fazer uma pirâmide diferente. Não sei se vocês já ouviram falar em Richard Barrett, ele foi do Banco Mundial por muitos anos. Ele trabalhou no Banco Mundial na área de sustentabilidade, e ele falava também no Banco Mundial sobre desdobramentos da espiritualidade, coisa que era muito inovadora para o Banco Mundial. E ele fez, por 20 anos, ele fez estudos específicos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento humano e psicologia. E ele modificou esta pirâmide de Maslow, que esta pirâmide é a pirâmide onde todo o marketing baseia as suas estratégias. E ele modificou essa pirâmide. E ele trouxe um pensamento um pouco diferente. Esse pensamento, ele se baseia numa evolução dos níveis de consciência. Pensem bem, hoje o indivíduo que se, aspas, individua, ou seja, ele é feliz porque ele está pleno, ele tem mais pelo menos 2 níveis de consciência numa sociedade como a gente tem hoje, uma sociedade de completa adversidade, animosidade, conflitos, né? De opostos. Se você, como cidadão pleno, não colabora, você não expandiu a sua consciência. Então, Barrett traz novos valores para a sociedade e esses novos valores começam a inspirar o marketing atual. E não só, quando você evolui ainda mais no nível de consciência, você gera um nível de compaixão social. Então, essa pirâmide, que é a nova pirâmide, que é a pirâmide de Barrett, ela acaba trazendo níveis de consciência para o marketing e para as empresas. E no frigir dos ovos, em 2006, 2007, esses níveis de consciência começaram a se correlacionar com níveis de liderança. Olha que interessante. A gente vê que quanto mais evoluído no nível de consciência do ser humano, diferentes papéis de liderança esse ser humano tem dentro da corporação. Se vocês quiserem investigar mais sobre isso, entrem no Barrett Value Center,
que é o site do Richard Barrett, e ele fala mais sobre esse assunto. Ele estudou por 20 anos esse assunto, né? E essa é, eu diria, a nova pirâmide do marketing, onde se leva em consideração novos níveis de expansão de consciência. Pensem vocês nas suas empresas, né? Como isso não reverbera, o quanto isso... quanto vocês olham, por exemplo, uma pessoa completamente autorrealizada, que era o último nível de Maslow, né? O quanto você não enxerga uma pessoa que é autorrealizada egoísta. Se ela não tem uma expansão de consciência para começar a dividir esse conhecimento dela, ela não está nos novos tempos. Então, essa pirâmide ela traz perfis de liderança que são muito importantes para a corporação, como, por exemplo, se você está num nível de sobrevivência, um nível de necessidade fisiológica e basal ainda, você é um bom gestor de crise. Se você vai evoluindo, por exemplo, se você tem uma boa autoestima, você é um bom gestor na facilitação corporativa. Se você, por exemplo, está lá no último nível, no nível mais avançado de nível de consciência, você é um gestor visionário. E quantos gestores visionários a gente não conhece, né? Que são desde o Steve Jobs e outras figuras que mostram para a gente que é possível trazer o grupo junto com o conhecimento. Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala... Vamos imaginar a gente nas nossas companhias ou nas nossas consultorias, não importa, como executivos ou como empreendedores. A gente sempre esteve acostumado a oferecer o que a gente produz, né? E aí eu deixo uma provocação aqui para vocês. Será que as pessoas querem ouvir da gente o que você produz, o que você tem para ofertar? Será que não estamos num momento, numa sociedade onde a oferta é muito grande, muito maior que a procura, né? O que a gente tem que acostumar agora? A gente tem que começar a entender demandas, a entender o que se quer de resposta. A gente tem que ofertar respostas e não produtos. E eu estou falando de qualquer corporação. Eu estou falando da indústria, eu estou falando dos serviços, eu estou falando do varejo. Quanto mais a gente ouvir o que os, aspas, não consumidores, porque ninguém mais quer ser só consumidor. A gente quer ser usuário. Né? A gente quer ser gente, né? E é por isso que Kotler diz que a gente está num marketing people-centric. Porque não adianta mais a gente ofertar o que as pessoas não querem mais receber como oferta. Ninguém mais quer receber o que a gente produz. As pessoas querem receber respostas para suas próprias demandas. A indústria, toda essa indústria nova, que é da nova economia, que são baseadas na tecnologia, o Uber, o Airbnb, todas essas novos modelos de negócios baseados na tecnologia já ofertam as respostas que os usuários querem ouvir. Eu trouxe um filme aqui do Airbnb e vejam como eles se posicionam. Eles não se posicionam como mais um ofertador de vagas para as pessoas alugarem para suas férias. Eles têm uma outra proposta. Vejam que interessante que é a proposta do Airbnb. Percebem a diferença? Não estou vendendo uma vaga no hotel. Eu estou vendendo o que as pessoas querem como demanda. Existe uma demanda de usuário. Pensem individualmente nas suas empresas, né? No que vocês fazem. Será que a gente ainda está ofertando o que fabrica? Será que esse é um jeito novo ou é um jeito velho de ofertar o que a gente faz? Né? Então, essa provocação fica. Por que fica essa provocação? Porque a gente não está mais numa época de mudança. A gente está numa mudança de época. E isso faz toda a diferença. Quando a gente muda de época, a gente muda paradigmas. Então, será que o marketing como conhecemos precisa estar estabelecido ainda na oferta de fabricante? No contexto cultural, é muito interessante que você sai de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento. E eu vou fazer um parênteses importante aqui. Quem é o responsável pela mudança de paradigma? Vocês não estavam vivos, nem eu.
Mas na época da prensa de Gutenberg, tudo mudou. Ou seja, a circulação de informação fez com que a sociedade evoluísse. Eu costumo brincar que a invenção da internet é a segunda prensa de Gutenberg, né? Então, a gente está vivendo exponencialmente, pela tecnologia, uma circulação de informação e de conhecimento jamais visto, né? Eu duvido que eu saiba 1 milímetro a mais que vocês sabem das coisas do dia a dia. Todos nós sabemos as mesmas coisas de tudo, porque está tudo disponível, né? É até engraçado eu estar aqui na frente, porque qualquer um de vocês poderia estar aqui na frente, né? Porque o acesso à informação, ele está aí, está disponível, né? Basta a sua automotivação para ir buscar. Então a gente sai de uma sociedade industrial, baseada na linha de produção, para uma sociedade do conhecimento. Quem de nós nunca foi ao dentista dizendo assim: doutor, eu acho que a minha cárie está tão profunda que já pegou o nervo. E olha, vai ser um canal difícil. Quer dizer, você não é dentista, né? Mas certamente você já deu um Google e já pesquisou tanto sobre a sua dor de dente que você teve informações quase tão próximas quanto a do dentista. Não sei se vocês conhecem um livro chamado Freakonomics. Conhecem? Vale a pena comprar. Freakonomics, ele traz essa mudança de paradigma em relação à informação. Quer dizer, o quanto a informação que a gente tem hoje desbalanceia a questão econômica. Ou seja, eu não posso hoje chegar numa oficina mecânica, por exemplo, e acreditar no que o mecânico diz. Eu posso dizer para ele: não é isso que você está dizendo, é mais simples. Ou seja, o valor da troca econômica entre o serviço prestado e o serviço recebido, ela diminui, porque eu sou expert também naquele assunto. Então existe o Freakonomics, o livro se resume a isso, a diminuição da assimetria de importância entre um expert e um leigo, né? E isso faz com que a economia se regule novamente, né? Outra coisa, a gente não está mais num mundo internacional e nem hierárquico. A gente está num mundo global e em rede. Quantas vezes a gente vê que hierarquia saiu de moda, né? Aliás, a palestra do Mário daqui a pouco vai ser sobre isso. Vai ser sobre a horizontalidade, né, de uma empresa sem chefe, né? Isso é muito moderno. Por quê? Porque as pessoas, de novo, vocês podem saber e devem saber muito mais coisas que eu. Quer dizer, não há uma simetria de saber. Por isso, um estagiário, dependendo do assunto, talvez saiba mais que você, que é um sênior dentro da companhia, né? Graças à informação. O comando e o controle, ele sai das mãos das pessoas e o que vinga é a liberdade e a interação, né? Por isso que liderança é tão importante, né? A dependência e a passividade tomam um outro rumo e a gente é interdependente um dos outros, não só pessoalmente, mas do ponto de vista das companhias e dos países, né? Quando há 30 anos atrás acontecia uma crise na China, nós não tínhamos nada a ver com isso, né? Hoje a China leva um susto lá e a gente leva outro aqui, né? Imediatamente, né? Então existe uma interdependência de país, de companhia e de pessoas, né? A gente tem competição e posse sendo substituídas por colaboração e acesso, né? Talvez uma das maiores mudanças de paradigma do século XXI é o acesso, né? A gente vivia na sociedade da posse, né? Eu tenho um carro, portanto eu sou importante. Hoje a gente quer não um carro, a gente quer mobilidade. Tem uma diferença muito grande. De novo, o que se fabrica e o que se espera de resposta. E a gente sai de uma sociedade da abundância e do consumismo para uma sociedade de consciência, né?
Eu boto agora o chapéu do capitalismo consciente, né? Quantos de nós não repensa uma compra que de fato não precisa ser feita, né? Quantos de nós não está pensando conscientemente de como é que gira a economia, como é que esse capitalismo está gerando, né? Ou está girando, né? Isso está sendo repensado, né? Isso do ponto de vista social e cultural, mas do ponto de vista corporativo, mudanças muito importantes também, mudanças absolutamente radicais. Por exemplo, não se fala em recursos humanos hoje, né? Você fala em capital humano, até porque acaba sendo feio chamar uma pessoa de recurso, né? Não é gente, é gente, né? Não é objeto, né? Você tem que valorizar o John Mackey, que é um dos co-presidentes da The Whole Food Market nos Estados Unidos, que é aquela empresa de varejo, aquele supermercado super dentro do capitalismo consciente. Ele diz que você tem que tratar muito bem os funcionários, porque aquela pessoa é uma pessoa amada de um casal. E só por isso já basta você tratar aquela pessoa bem. Então, um funcionário tem que ser visto como um ser humano que é amado por alguém, né? E que tem seus talentos. Então, a gente tem que ter capital humano. Obviamente, tem vários capitais numa companhia, né? O capital instalado, o capital material, o capital financeiro, o capital humano, o capital do meio ambiente, por aí vai, né? Hoje, é muito interessante porque as companhias não constroem mais imagem. Ah, mas eu peço lá para minha agência de publicidade construir minha imagem, ou para minha assessoria de imprensa construir minha imagem. Pensem bem, quem é que constrói imagem hoje? Por que a gente não constrói mais imagem? Por uma razão muito simples, porque tem a web, tem mídia social. Tem alguns autores de propaganda que dizem que a melhor definição de marca é tudo aquilo que a opinião pública fala sobre a sua corporação. E não o que você acha que você tem que dizer sobre ela. Então, marca não se constrói mais. A gente constrói, sim, identidade corporativa. Então, um jeito moderno de se aproximar, de se abordar as agências, é pedir para que elas construam identidade e não imagem. Imagem ela já está sendo feita por aí. Um saque, eu estava falando do saque de URAs, né, ruins que existem hoje. As URAs ruins tiram o valor de uma marca. Elas estão construindo imagem, só que construindo negativamente a imagem. E esse é um negócio que na comunicação você não consegue de jeito nenhum controlar. Não existe mais controle, não é? A comunicação ela passa a ser o diálogo, não é one way, são dois caminhos, né? O caminho de ir e de volta. A gente não faz mais relações, seja com fornecedores, seja com o usuário, seja com o público intermediário, toda a cadeia de valor, a gente tem uma troca com a cadeia de valor, né? Uma relação muito de dois caminhos, né? De ir e de volta. A gente não tem mais público-alvo. O público-alvo pressupõe que você quer matar o cara, né? Público-alvo, você vai atirar nele, você quer atingir o cara, né? Não existe mais isso, né? A gente, na verdade, tem stakeholders. Por que stakeholders? Porque cada um tem um pedacinho da tua marca na mão. O usuário tem um pedacinho da tua marca na mão. O público intermediário, que é seu parceiro de negócio, também tem um pedaço da tua marca na mão. Então, são vários stakeholders, né? A gente tinha pontos de diferenciação. Ah, minha companhia faz um trabalho que nenhuma outra faz. Bom, então espera 2 semanas para ver se o concorrente não vai fazer igual, né? Então, o que a gente tem hoje é um ponto de vista. Quanto mais filosófico, mais humano, mais valor tem esse ponto de vista, mais diferencial você vai ter. E, por final, a gente não tem só uma missão, uma visão, um valor, a gente tem um propósito. E por que a gente tem um propósito? Porque o capitalismo, como conhecemos, está com uma crise de confiança, uma enorme crise de confiança. O problema, na verdade, não é o sistema econômico capitalista que está com problema. É o como se fazer capitalismo que está com problema, não é?
Porque o capitalismo como conhecemos é aquele capitalismo de gerar lucro para o indivíduo, né? E com um cidadão bem mais equipado, mais preparado, com informação livre na internet, esse cidadão não quer mais ser explorado para gerar lucro para meia dúzia de cidadãos, ou quer? Ele quer participar daquilo, porque ele, lembra que eu falei? Vocês estão sentados aí, mas vocês poderiam estar aqui. Quer dizer, não existe mais essa enorme assimetria de importâncias, né? Então, uma empresa que hoje pensa somente em gerar, quer dizer, que o propósito é gerar lucro, ela tende a perder valor. Uma empresa que tende a gerar valor para a sociedade, tende a gerar impacto e, portanto, ter de volta valor. E lucro é consequência desse valor, né? E é isso que eu chamo de propósito. Recentemente, a gente teve as Olimpíadas. As Olimpíadas nada mais são do que um grande evento nutrido de propósito, né? Que não tem, na verdade, um fim lucrativo, mas ela tem propósito embutido. E foi uma beleza, né? Todo mundo elogiou as Olimpíadas porque todo mundo estava imbuído do mesmo propósito, né? Propósito é vocação. Pensem, se a gente não sabe o que é propósito, imaginem, fica mais fácil a gente reduzir, porque a gente está falando aqui de propósito corporativo, né? É difícil você chegar numa empresa a ter propósito. Vamos pensar numa unidade menor. Vamos imaginar um médico. Qual que é o propósito do médico? O propósito do médico é salvar vidas, né? O propósito do professor é ensinar, né? Então, qual o propósito das companhias, né? Por que ela existe? No que ela crê? No que ela faz os seus colaboradores se unirem e juntos alcançar um objetivo? Que objetivo é esse? Dá para se ganhar dinheiro numa sociedade como a nossa hoje? Tão evoluída, tão moderna, tão equipada, né? Eu não vou passar o vídeo que eu tinha aqui das Olimpíadas porque o tempo está curto. Vou direto para o que é um propósito corporativo. Propósito corporativo, então, nada mais é que uma razão de existir que vai além e está acima do lucro, né? Ele define o impacto, a diferença que a gente quer fazer e causar no mundo, né? Ele diz respeito a toda a cadeia de valor. Não adianta a gente achar que, puxa, eu tenho lá um propósito absolutamente filosófico, lindo de ler, né? Mas de repente, o meu fornecedor, sei lá, o meu fornecedor de tampinha, meu colaborador, não estão olhando para o mesmo propósito. Eles simplesmente estão lá de um jeito transacional, né? E ele diz respeito a tudo que a companhia faz. Ele é um guia para a companhia poder pendurar todas as atividades que ela faz. Eu vou dar alguns exemplos de empresas americanas, internacionais, para a gente poder tangibilizar um pouco o que eu estou dizendo, né? O Starbucks. Qual que é o objetivo do Starbucks, na verdade? Qual que é o grande propósito do Starbucks? Não poderia ser a melhor cafeteria premium de cafés da América Central e do mundo inteiro. Poderia, né? Mas como essa, existem outras tantas. Qual o propósito do Starbucks? Ser o terceiro lugar. O que é ser o terceiro lugar? Depois da casa e do trabalho, o Starbucks é o lugar para se passar tempo, com várias áreas confortáveis, equipadas com sofás, poltronas macias, tomadas elétricas, utilização de computador, além da internet sem fio, né? Então, quando você entra no Starbucks, você tem a promessa sendo absolutamente entregue ali. Você pode tomar uma água e ficar o tempo que for. Ninguém vai te expulsar dali. Porque ali é o teu terceiro lugar. Quando você olha a missão não tem nada de tangível. Olha que interessante. Inspirar e nutrir o espírito humano. Oi? Mas a minha missão não era ser o melhor fabricante de... Não tem nada mais a ver com isso. As nossas missões hoje são mais etéreis, são mais filosóficas e são mais ligadas a uma correlação humana, né? O próprio Google, né? Organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível, né? Tem um filme do Google aqui que mostra exatamente isso. Eu vou pular também, porque eu tenho algumas coisas ainda para falar, então eu vou pular esse filme do Google, tá?
a Southwest Airways. Talvez esse seja o melhor exemplo de propósito empresarial de todos os tempos, porque eles, de fato, há muitos anos, desde a abertura, eles seguem o propósito da liberdade. Obviamente que o propósito maior da marca é dar aos indivíduos liberdade de voar. Portanto, o ticket médio deles está sempre 15% a 20% abaixo da média das companhias aéreas americanas. E todas as decisões que eles têm são baseadas nesta questão. É muito interessante, recentemente eles tiveram a abordagem do Airbus, porque toda a frota da Southwest é Boeing. E eles tiveram recentemente a abordagem do Airbus, dizendo que eles tinham um equipamento melhor, mais moderno, enfim. E eles fizeram a conta e viram que a conta não se sustenta em ser uma low-fare Airways se eles tivessem que duplicar a equipe técnica para um Airbus e um Boeing. Então eles resolveram não usar os Boeings mais modernos, os Airbus mais modernos, eles resolveram fazer um trabalho com a companhia produtora de jatos deles, que é a Boeing, né? A IKEA é uma companhia de móveis, né? Eles fabricam móveis e têm lojas de varejo no mundo inteiro, na Europa inteira. E eles dizem, nosso propósito é levar a preço justo design, porque design não é um privilégio de poucos, é um direito de todo mundo. Então, eles penduram todas as atitudes corporativas num propósito. A Method, alguém conhece a Method? A Method é uma companhia que concorre com a Unilever em household products. São produtos, são lava-louças, detergentes, lava-roupa e por aí vai. E eles fizeram um estudo e eles são uma empresa americana, e eles notaram o seguinte, que quanto mais eu uso produto de limpeza na minha casa, mais eu estou sujando a minha casa, porque eu estou colocando químicos dentro de casa. Então eles fizeram uma linha de produtos totalmente à prova de alergia e natural, sustentável. A proposta deles é uma proposta absolutamente em favor da natureza. E eles fizeram uma linha de produtos onde ela é tão bacana, ela tem um design tão legal que você não precisa esconder mais o produto de limpeza, né? Porque hoje, quantos de nós esconde o detergente embaixo da pia, né? De vergonha do detergente, né? Porque ele é feio, né? Então, eles mudaram completamente o paradigma. E eles têm, hoje, uma proposta de valor que é Method, People Against Dirty. E quando eles falam Against Dirty, pessoas contra sujeira, qualquer tipo de sujeira. Eles têm um blog que você pode mandar para lá mensagens se, por exemplo, o síndico do seu prédio estiver fazendo qualquer sujeira com as contas do condomínio. Isso é uma sujeira, não é? Então, eles levantam uma bandeira, que é uma bandeira, um propósito sobre sujeira no mundo. Seja a sujeira mais transacional, até a sujeira mais conceitual, né? Ou seja, um propósito existe para devolver confiança, né? E restabelecer o padrão de humanidade que todos nós queremos ter. Saiu um livro nos Estados Unidos, alguns anos atrás, chamado Firms of Endearment, feito por esses 3 autores. Esse livro ele foi traduzido em português pelo nosso capítulo da Sociedade do Capitalismo Consciente, recentemente, chama Empresas Humanizadas. Nesse livro, existem vários cases de várias empresas com propósitos muito interessantes. Eu recomendo que vocês comprem o livro, porque vocês vão ler mais sobre essa questão. E nesse livro tem essa questão: será que o propósito gera resultado? Porque é muito bonito dizer que é filosófico, é conceitual,
é bacana para a natureza, é sustentável, é bacana para a moral, para os valores, mas será que gera resultado? E esse livro mostra que eles fizeram vários estudos ao longo de vários anos, de 3 anos a 15 anos, eles fizeram uma análise na performance das companhias. E eles viram que as empresas da Standard & Poor's, as 500 maiores empresas da Standard & Poor's, nos 3 primeiros anos cresceram 57%. As empresas do Good to Great, que é um outro livro, é um livro do Jim Collins. Este cara, ele diz o seguinte: para você ser uma empresa de alta performance, você tem que ter determinados critérios. E ele elenca os critérios, tá? E são critérios muito transacionais, que dizem respeito à performance, à qualidade de produto, a price positioning. Ele é muito mais terreno, ele é muito pouco filosófico, né? Como empresas humanizadas, né? Nesse livro, ele traz alguns exemplos. E em 3 anos, de fato, empresas que usam os critérios do Good to Great cresceram 222%. Então, quer dizer, são critérios muito bons para performance, né? As empresas que usaram o humano na frente da escala, né? Quer dizer, que tem um propósito, cresceram 47% e 83%. 47% as empresas que eram internacionais e as empresas baseadas nos Estados Unidos, 83%. Se a gente der um pulo para 5 anos, 10 anos e 15 anos, olha o que acontece. As empresas da Standard & Poor's cresceram 118%. Tá? As do Good to Great, 263%. As empresas humanizadas, ou seja, as empresas que usam propósito como valor maior de entrega para a sociedade, cresceram entre 1.100% e 1.600%. Né? Então, será que vale a pena no médio e no longo prazo a gente usar um propósito, e um propósito que seja acima do transacional? Um propósito onde o humano está na frente da escala? Né? Me parece que sim. Né? E aí eu volto para o início da apresentação, só que agora fazendo uma redução do conceito de marketing. Né? O que de fato as pessoas jurídicas têm que fazer hoje? Né? Se a gente for reduzir numa frase, elas têm que entregar a mesma coisa. Elas têm que entregar mais amor. Então era isso, gente. Muito obrigado. Bom, gente, queria convidar vocês, então, para a gente participar aqui de um bate-papo. Vocês tiveram a oportunidade de assistir a palestra do Ulisses Zamboni, que compartilhou com a gente aqui uma trajetória e uma análise muito ampla das empresas, do modus operandi das empresas, enfim. E para a gente começar um pouco a esquentar aqui a conversa, e depois vocês só sinalizarem que a gente entrega o microfone para vocês também perguntarem. Você trouxe uma informação, essa última, que eu queria entrar um pouquinho mais detalhadamente nela. No crescimento das empresas, aquelas que foram para um caminho mais humanizado, aquelas que foram do good to great, e as que estão mais focadas nos lucros e resultados e tal. E é assustadora a diferença, né? Uma coisa incrível. Eu queria que você detalhasse um pouco mais isso, porque você deu um flash sobre esse dado, mas provavelmente vocês entraram mais a fundo nesse estudo. Queria que você falasse um pouco mais desse detalhamento. Essa pesquisa ela é feita há muitos anos, né? O Firms of Endearment tem pelo menos uns 15 anos o livro, né? E ela tem sido atualizada ano a ano. Eles pegam o balanço das empresas, as que pelo menos são listadas em bolsa, né? Que conseguem mostrar os resultados, que mostram os resultados, e eles fazem essa análise plotando as empresas que estão simplesmente na Standard & Poor's,
que são as empresas mais transacionais e que elas realmente estão focadas mais no lucro e em distribuição de dividendos para acionistas, e as empresas que têm um propósito maior e que também fazem parte do estudo. E aí eles fazem essa análise e, ao longo dos anos, eles têm visto que são duas as vertentes importantes nessas empresas que estão atreladas ao propósito. A primeira é que a liderança acaba se tornando uma liderança de fato, porque ela luta por algo maior do que simplesmente distribuição de dividendos. E isso gera a segunda vertente, que é uma retenção maior de talentos dentro daquela companhia. Então, parece que é uma equação muito produtiva, né? É um ciclo virtuoso de médio e longo prazo. Ele não é de curto prazo, como eu mostrei para vocês. Quanto mais propósito, quanto mais claro o propósito, mais você forma líderes conscientes e mais você retém talentos conscientes. Essa consciência vai gerando uma equação e um ciclo virtuoso dentro da companhia. E aí, obviamente, todo mundo, como eu falei das Olimpíadas, né? Todo mundo rumando para o mesmo caminho. E aí, obviamente, o resultado é muito melhor, né? Então, no médio prazo e no longo prazo, as questões mais filosóficas, elas são muito melhor e mais bem assimiladas pelo teu colaborador, do que simplesmente levantar às 8 da manhã e trabalhar de forma transacional, sem um objetivo maior, sem gerar impacto para a humanidade. As pessoas querem gerar impacto hoje, né? Não seria maravilhoso se todas as empresas quisessem gerar impacto positivo, né? Não negativo para a sociedade, né? Então, isso faz com que o colaborador e os líderes se formem de uma maneira diferente. O que você tem visto no Brasil, da sua avaliação? Conta para a gente assim, o que você tem percebido no Brasil? A gente está agora no chapéu de curador do capitalismo consciente no Brasil, né? O que a gente tem feito aqui no Brasil é tentar, a palavra é ruim, mas é o que a gente tem tentado fazer, evangelizar um pouco os líderes. Então, o trabalho que a gente tem feito aqui, nesse primeiro momento, é no topo da pirâmide, mais do que no bottom ou no nível intermediário. Porque se o líder não tem consciência, você não consegue, num primeiro momento, mudar a rota daquela companhia. Então, a gente tem visto, no topo da pirâmide, alguns líderes, especialmente os de empresa familiar, olha que interessante, modificar o negócio a partir do humano e não a partir da linha de produção. A gente tem vários cases no capitalismo consciente, onde, eu vou dar um exemplo para você, uma empresa de móveis, situada no interior de São Paulo, grande, exportadora, conseguiu um incentivo fiscal para mudar a fábrica a 120 quilômetros da localidade, e ela fez um estudo de impacto. Quantas seriam as vidas que seriam impactadas pelo desemprego? Ela fez a conta, no médio prazo e no longo prazo ela teria lucro, mas no curto prazo ela desampararia algumas pessoas. Ela resolveu não fazer. A produtividade dela aumentou 23%. Que fantástico! Então, você não precisa ter um propósito inalcançável. Você precisa colocar o humano na frente da escala, só isso. E o resultado vem como consequência, né? Então, no capitalismo consciente, o que a gente faz é identificar pequenas ações que são pedra de toque e que modificam completamente o futuro da companhia. Hoje, o empresário que não reconhece que o maior multiplicador da sua marca é o funcionário, está frito. Imagina, se você tem 70 funcionários e eles adorarem a marca, vão ser 70 pessoas falando bem dessa companhia, que vai se multiplicar em progressão geométrica. Então, hoje, recursos humanos se torna um asset estratégico de companhia para ganhar dinheiro, e não um asset simplesmente de retenção de talento, né? Tem uma outra visão, é uma visão muito mais moderna, vamos dizer assim. Muito bom. Vou abrir para a plateia. Quem quer perguntar? Por favor, então se identifica, a empresa. Tá. Alô, meu nome é Christian,
Eu sou da Mills, uma empresa de serviços para a construção civil. Gostei muito da palestra. Eu vou só comentar. É uma palestra principalmente para mostrar as vantagens do propósito, né, de um capitalismo consciente. E o que eu tenho achado é de que acreditar que isso é um objetivo grande a ser procurado é um passo. O mais difícil é depois torná-lo uma realidade. Quando eu vejo os exemplos, esses exemplos, eles tiveram o grande saber de pegar um conceito e reduzi-lo a uma frase clara e bem compreensível. A Rebecca Henderson, hoje de manhã, ela falou, uma coisa é ter propósito, diz, mas precisa de clareza. So, purpose and clarity. Essa coisa da clareza, de descobrir, primeiro descobrir esse propósito, porque não pode ser falso. É uma coisa que tem que ser bem profunda, já existente e tudo. Então, tem que descobrir, tem que conseguir escrevê-lo, identificá-lo e depois converti-lo numa coisa que transmita esse propósito com clareza para todo mundo. Acho isso muito difícil. Eu digo porque tentamos e estamos continuando a tentar. E é uma coisa muito, muito difícil que é pouco tratada. Vejo um grande esforço, estive com um outro palestrante de capitalismo consciente na FBN, justamente Empresas de Família, né? Também vendendo ou tentando convencer a plateia de que é produtivo, é pró-retorno sobre investimento e tudo. Que uma venda que está cada vez mais fácil de fazer, porque tem mais casos de grande sucesso. Agora, o que tem pouco é que se fala com uma coisa que temos que fazer, mas eu considero que é muito difícil chegar a entrar na corrida. Eu queria comentar sobre isso. Eu acho importante, Christian, o teu comentário, porque o que tem acontecido com muita frequência é a gente ser procurado como consultor por empresas que estão aí no mercado há 40, 50 anos. Como construir um propósito que não soe marqueteiro, né? Então, existem técnicas já, que é o que a gente chama de antropologia corporativa, que a gente vai, dentro da empresa, tentar descobrir quais os assets, quais os valores vigentes naquela companhia, e especialmente, quando a empresa foi fundada, o que levou o dono da empresa a fundar aquela empresa. Ali tem ouro, ali é um tesouro, porque quando o dono da empresa, obviamente, se ele teve um propósito de iniciar um business novo, não é? Com boa intenção, o que ele pensava naquele momento para que isso possa ser resgatado e trazido para o século XXI? Então, uma das críticas enormes que eu tenho em relação a algumas consultorias é que elas tentam colocar marqueteiramente discursos que não colam na companhia. Se você não fizer uma busca interna e tentar descobrir do gestor, ou do fundador, ou do sócio, a legitimidade e a relevância daquele propósito, ele não vinga, né? Então, é primeiro um trabalho de antropologia interna, de buscar, de fuçar o que aconteceu lá dentro para a companhia existir, por que ela sucedeu, por que ela foi bem nos anos seguintes, porque tem uma semente ali, que é a semente do propósito, né? Ela está ali, está embutida ali, precisa descobrir. Não é todo mundo que consegue fazer isso, precisa ter um certo expertise para fazer isso. Mais perguntas?
Alguém quer perguntar? Luiz, trabalho na Helm, é uma empresa de defensivos agrícolas. Uma pergunta, você contou toda uma história do marketing, como foi cada época, o que era chave para cada época. Estamos num ponto que o que era do século passado não serve mais. Alguém já pensou, se alguém tivesse pensado esse tipo de marketing no século passado, o que aconteceria? Era possível? Outra pergunta, todas as ferramentas que temos hoje de tecnologia foram criadas baseadas, eu quero ganhar dinheiro com isso, lucro. E hoje nós estamos usando ela para socializar, para fazer tudo menos e cada vez mais barato, né? Então, realmente a humanidade está contando uma história e a minha pergunta é para onde vamos? Há, sei lá, 20, 30 anos atrás, todos tinham um conceito do fim do mundo. O mundo vai acabar assim, não, vai ser uma guerra, vai ser isso, vai ser aquilo. Ninguém mais fala disso. Hoje, a crença maior, e eu tenho essa crença, que o homem está, na verdade, reconstruindo o paraíso aqui na Terra, porque está descobrindo tudo, está descobrindo os males, curando os males e vivendo cada vez melhor. Vamos morar no paraíso daqui a 100 anos. Não sei, pensamentos. Não, muito bom, muito bom. Bom, né? O que eu Otimista. Otimista. Bacana. Mas a Singularity University, que é aquela universidade fundada ali na costa oeste americana, que ela fica dentro da NASA, né? Lá eles têm um pensamento, hoje já, atualmente, que nos próximos 5 a 10 anos existe uma perspectiva muito grande do homem já chegar à idade de 140 anos com saúde, né? E daqui nos próximos 4, 5 anos você já tem uma perspectiva dessa ponte, né? Alguns biólogos e médicos acreditam que a morte tem que ser curada e que existe a perspectiva de você não morrer nunca, né? Então, obviamente, são caminhos filosóficos para dizer que a gente não sabe o que vai dar e onde vai dar, não é? Tanto que eu costumo dizer para os meus clientes que fazer 5-year business plan é uma loucura. Quem faz business plan para os próximos 5 anos, a gente não sabe o que vai acontecer em 6 meses. E depois, o infeliz do executivo é cobrado 2 anos depois daquele business plan que foi feito lá atrás. Isso é muito louco, né? Eu, como psicanalista, posso dizer que é o princípio... Bom, não vou falar porque... É meio maluco isso, né? Você, como líder, ser cobrado por um negócio... A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Aliás, amanhã é um dia importante mesmo, né? Porque Hillary Clinton e Donald Trump estão sendo eleitos hoje, um dos dois, né? Amanhã a gente descobre. Amanhã a gente descobre, amanhã a gente vai descobrir. Mas me parece que tem uma perspectiva de realmente redescobrir o paraíso, né? Mas muito boas as suas premissas. Muito bom, foi bom para a gente encerrar essa etapa. Eu imagino que vocês gostariam de perguntar mais, eu também gostaria de perguntar muito mais. Só que a gente tem uma programação lá dentro, tem a próxima palestra e eu queria agradecer as perguntas e, mais uma vez, agradecer o Ulisses, que veio aqui e trouxe uma apresentação brilhante e nos deixou aí com várias perguntinhas na cabeça. Era o desejo. Conseguiu. Obrigada, obrigado, viu? gente, Muito obrigada.